Bem-vindos à terceira edição do seminário Energia em Debate, promovido pelo programa Future Energy Leaders de Portugal. Eu gostaria de pedir aos participantes que desligassem o microfone enquanto não estiverem a intervir na sessão. O tema que hoje nos propomos a debater é o potencial do solar distribuído. É um tema muito quente na atualidade nacional, porque os sistemas solares fotovoltaicos distribuídos têm como vantagem produzir eletricidade perto do local de consumo e tal facto leva a uma redução das perdas do transporte de eletricidade e pode contribuir para um aumento da resiliência do sistema energético nacional. Numa altura em que se debate... Pedia para desligarem os microfones, faz favor. Numa altura em que se debate a nível nacional os próximos leilões de potência das grandes centrais fotovoltaicas, o seu impacto paisagístico e os benefícios para o desenvolvimento local, é essencial analisar as vantagens e desvantagens da estratégia de produção solar distribuída versus a produção em larga escala. E é isto que nos propusemos fazer hoje. O meu nome é João Graça Gomes, sou membro do Future Energy Leaders de Portugal e trabalho na China Tree Gorges. Hoje irei ser o moderador da sessão em parceria com o meu colega Ismael Miranda, que é engenheiro na FACEP. Temos umas pequenas regras para a reunião. Como eu tinha dito, mantenham o microfone desligado quando não estiverem a intervir. Iremos usar o slide para o debate e para uma votação. O período de debate será após as intervenções dos oradores e poderá submeter as questões por escrito. Se necessitar de alguma assistência, poderá escrever no chat e nós iremos tentar responder com a maior brevidade possível. Podemos passar então ao programa. O programa de hoje iremos ter uma introdução inicial da Ana Margarida Souza, secretária-geral do programa PLPP, o engenheiro João Amaral, Chief Technology Officer da Voltalia, Alexandre Kissingler, Chief Executive Officer da Acciona Energia Portugal, o professor João Peças Lopes, um professor da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, e como debate temos a presença especial do engenheiro Pedro Amaral Jorge, vice-presidente da Associação Portuguesa de Energia e Chief Executive Officer da APREN. Iremos então introduzir a sessão com a engenheira Ana Margarida, que é especialista em engenharia mecânica e engenharia de petróleos, é membro do PLPT e encontra-se a desenvolver o programa de doutoramento do Centro de Recursos Naturais e Ambiente no IST. Engenheira, pode começar. Obrigado. Olá, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a este nosso Energia em Debate. Este é o terceiro evento que estamos a desenvolver no âmbito do programa Future Energy Leaders, que é promovido pela Associação Portuguesa de Energia, a quem nós desde já agradecemos todo o apoio que nos tem dado para fomentar o desenvolvimento do programa. Este programa é composto neste primeiro ano por 20 elementos que estão aqui neste slide. Estamos com delay no slide. Portanto, temos 20 membros que entraram em 2021 e quem lidera este grupo é o engenheiro Pedro Ferreira, que nos tem guiado neste programa. Eu sou a secretária-geral, chamo-me Ana Souza. Ana, estás no mute. Eu vou pedir para o Ismael partilhar. Eu vou parar o meu controle de ecrã e a pedir que ele tomasse. Portanto, as nossas principais atividades têm-se centrado essencialmente em três grandes partes. Nós temos trabalhado
no FEL-PT Reports, no FEL-PT Talks e no FEL-PT Insight. No âmbito do FEL-PT Talks, onde se enquadra o Energia em Debate, nós temos procurado convidar um grupo de especialistas que nos permita debater a energia no seu todo e, neste caso, nós vamos apresentar aqui o impacto potencial do solar distribuído. Aqui no slide seguinte, podemos ver que vamos encaixar em 3 grandes pilares. A segurança energética, a equidade energética e a sustentabilidade ambiental. É neste sentido que nós convidamos os nossos oradores a estarem aqui presentes e a responderem a todas as questões que os participantes possam ter, tendo esta visão geral de que forma é que o potencial distribuído poderá ter impacto na segurança energética. Será debatido também a importância da cibersegurança nas redes de solar distribuído. De que forma é que os preços irão variar com estas novas abordagens de autoconsumo e o impacto que terá no ambiente. Vou passar então a palavra ao nosso moderador. Obrigada. Em mute. Bom dia. Já estou? João, Consegue- estás em mute. Estás em mute, João. João, estás em mute, Estás João. em mute, João. Bem, eu não sei se é o momento de se é para eu falar ou se é o João Graça Gomes que vocês estão a referir. Não, estavas para a falar arrancar? com... Acho que era o Acho João que era o Graça João Gomes. Graça Gomes, não é? Sim, Sim. ele está com mute no microfone. Se ele Mas- não conseguir tirar, mas- se calhar Ismael, isso Sim, é melhor. mas basicamente a ideia, João Amaral, era também introduzir-te antes de te passar efetivamente a palavra. Boa tarde a todos, então. É com muito gosto que vos recebemos e o João Amaral, que irá fazer a primeira intervenção. É licenciado e mestre em Engenharia Eletrotécnica pelo Politécnico do Porto. Tem mais de 15 anos de experiência em renováveis e trabalhou também no setor do IT, de software e de gestão de infraestrutura. E é também atualmente o Chief Technology Officer e o Country Manager da Voltalia. E com esta muito curta introdução, João, por favor, começa a apresentação e eu vou-te dar o controle da sessão. Obrigado, Ismael. E começo por agradecer naturalmente o convite, enquanto me permites o controle, para passar aqui alguns slides, partilhar com a audiência, dando uma boa tarde a todos. E começando por explicar muito rapidamente, sem vos querer amassar, quem é a Voltalia. Portanto, a Voltalia é uma empresa com mais de 15 anos com atividade neste setor, o setor que nos traz estas conversas. Podem eventualmente conhecer-nos diretamente pelo nosso nome ou por alguma das nossas participadas, como a Green Solver, a Triton, a Alexia ou a MyWind Parts. Nós temos atividade na América do Sul, principalmente, na Europa e em África. Estamos em mais de 20 países. Somos proprietários de centrais eólicas, solares, biomassa, hídricas e também de centrais de armazenamento, especificamente para armazenamento. E somos, ao mesmo tempo que proprietária destas centrais, prestadora de serviços de construção, de operação e manutenção, de comercialização, seja isto com a Power Purchase Agreements ou a distribuição de sistemas renováveis. Temos também uma área de distribuição de sistemas. Somos cotados em bolsa. Ismael, ok, já consigo mudar aqui o slide.
no qual vocês podem ver aquilo que eu estou a descrever. Somos cotados em bolsa, mas detidos principalmente pela família Molier. É uma família que tem outros negócios, também em Portugal. Em Portugal, estes negócios que estão aqui no slide anterior, com algum delay a mudar, eu espero não ter carregado demasiado para trás, parece-me que sim. Outros negócios que vocês conhecerão melhor, como a Auchan, a Decathlon, a Leroy Merlin, em Portugal são mais de 25 mil colaboradores. Em conjunto, eu acho que posso dizer sem erro que é um dos números mais amplos no país em termos de colaboradores. Apresentando-vos aqui mais alguns detalhes sobre a Voltalia. Nós colaboramos para os objetivos de sustentabilidade e responsabilidade social corporativa, e neste aspecto estamos ligados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas e operamos em especial em 4 deles. O Objetivo de Energia Acessível e Limpa, o Objetivo de Indústria, Inovação e Infraestrutura, o Objetivo de Redução de Desigualdades e, por último, o Objetivo de Ação Climática. Nós produzimos energia limpa e certificada e o nosso compromisso para a sustentabilidade está patente nestes objetivos, mas também na nossa missão, onde a nossa missão é melhorar o ambiente global, promovendo o desenvolvimento local. Ismael, eu vou abrir a apresentação aqui deste lado, que é exatamente igual à que vocês têm, mas este delay está-me a dificultar a apresentação dos slides, portanto, se vocês me permitirem, eu partilho o meu ecrã. Força, João, força. Okay. Será mais fácil assim. Mais fácil, mais dinâmico. Confirmem-me só que estão a conseguir ver o meu ecrã corretamente. Confirmam? Sim. Ok, perfeito. Sim. Então, na agenda, vou-vos falar um pouco da utilização do espaço, da integração em edifícios, da poupança para o consumidor, uma comparação improvável também, que é uma comparação que tipicamente não se faz quando se fala do solar fotovoltaico distribuído, o impacto na indústria e depois digitalização e cibersegurança. Portanto, esta é a agenda. Eu vou misturar aqui um pouco os tópicos para vos levar aqui por uma caminhada de aquilo que nós chamamos uma comparação improvável. Desta primeira comparação improvável que não se faz normalmente no fotovoltaico, está com a agricultura. Mas para explicar o solar fotovoltaico distribuído, eu acho que é uma grande forma de comparar aquilo que se passava antigamente com a agricultura e que se passa hoje. Portanto, antigamente, obviamente, tínhamos uma agricultura não digital, monocultura de grandes dimensões centralizada, ecologicamente incorreta, transporte intensivo dos bens produzidos agriculamente, consumidores passivos a qualquer hora em excesso, e tenho aqui um exemplo, tomates no inverno, que não é tipicamente algo que se plante no inverno. O amanhã na agricultura mais digital, pequena policultura local, ambiental e socialmente respeitosa, produção local, circuitos de distribuição mais curtos, menos perdas, vemos até alguns contentores que, ou a instalação agrícola feita em caves com LEDs que utilizam o comprimento de onda correto, portanto é uma agricultura mais digital, um consumidor mais inteligente, menos consumo, mais qualidade, produtos sazonais e alguns produtos enlatados. E estes enlatados serve para fazer uma comparação com o storage, que tanto falamos no domínio da energia. E, portanto, esta imagem reduz um pouco aquilo que vos dizia anteriormente, a produção, o mercado, a transmissão, a distribuição e o consumidor, e aquilo que nós encontramos do ontem para o amanhã são as pequenas instalações agrícolas onde temos grandes plantações centralizadas para uma policultura mais local. Passamos então de um conceito centralizado para um conceito descentralizado e passamos também para uma produção que não requer tanto transporte, uma distribuição em ambos sentidos e depois um consumidor que é mais participativo, deixa de ser apenas passivo e entra com aquilo que é o consumo mais local. E esta comparação improvável da agricultura, nós trazemos-la de forma a explicar aquilo que vemos no solar distribuído.
nós vamos ver um solar fotovoltaico distribuído de menos digital a mais digital, de grandes centrais com produção centralizada e impactos ambientais para aglomerados locais multi-energia, consumidores com comunidades de energia, integração ambiental. Vamos passar de uma rede que está tipicamente saturada ou não existe, na qual temos perdas no transporte e distribuição, e passamos a um fornecimento local em tempo real com a possibilidade de armazenamento. Os consumidores deixam de ser passivos, que consomem em excesso e a qualquer hora, e passamos a ter um consumidor inteligente que tem regulamentação adequada, com menor consumo e de acordo com a produção existente. Ou seja, se for um dia como o de hoje, um dia frio, mas de céu azul, nós vamos ter uma boa produção, vamos poder armazenar e é um bom dia para colocar as nossas appliances a trabalhar, as nossas máquinas a trabalhar. E, portanto, aqui, mais uma vez, um desenho comparativo daquilo que víamos no passado e de que vemos hoje, na mesma ótica, produção, mercado, transmissão, distribuição e consumidor, e que passamos de grandes centrais, e aqui o exemplo leva até a centrais de geração convencional, àquilo que vemos hoje, e uma comparação que acreditamos plena quando olhamos à comparação improvável do setor agrícola. E quando nós falamos de grandes centrais, vocês têm visto várias notícias, quer nos órgãos nacionais, quer nos órgãos internacionais de comunicação, com constrangimentos ao uso do espaço para o solar centralizado. Portanto, estes constrangimentos no uso do solar centralizado não se aplicam da mesma forma ao solar distribuído. Vemos muito menos notícias quando falamos de solar distribuído, porque não tem esta mesma implicação que vemos naquelas notícias. E aqui fazemos um sumário, mas neste slide a seguir nós colocamos não só fotovoltaico, mas também outros tipos de projetos, outros tipos de energia. Portanto, fala-se muito normalmente dos animais, da agricultura e da floresta, mas como é que nós ficamos com a energia verde? Portanto, este é um grande potencial que o solar distribuído nos traz, com a utilização do espaço, onde há alguns pontos positivos e negativos, onde os pontos negativos tipicamente têm a ver com a adaptação de edifícios antigos, a dificuldade de tornar os sistemas compatíveis com as telhas existentes ou a substituição com telhas solares, tecnologia mais recente, mas cujo preço de instalação ainda não está ao nível desejado, e o desenho dos módulos e da estrutura elétrica. A parte positiva do solar distribuído na perspectiva do Building Integrated PV, portanto, a integração em edifícios, é que existem várias estruturas urbanas nas quais poderemos integrar solar fotovoltaico de forma relativamente simples. Há novas texturas e novas cores na incorporação que começam a estar disponíveis, novos materiais, alguns que ainda não estão no mercado, mas que vão surgir, são mais sustentáveis, mais amigos do ambiente e que não trazem estes comentários normais à matéria-prima utilizada para o fabrico dos módulos fotovoltaicos. Isto tudo estimula a existência de luz. Está interligada com um planeamento urbano e com o silêncio que a geração desta eletricidade de fonte distribuída, o fotovoltaico, traz, porque é uma forma de gerar eletricidade extremamente silenciosa e permite-nos o aproveitamento de áreas, como aos telhados, até hoje desaproveitadas. Este tipo de instalações traz naturalmente uma poupança para o consumidor e alguns pontos negativos e positivos que nós gostaríamos também de realçar. Portanto, nós vemos que a venda destes sistemas é feita hoje em dia com um fraco uso dos dados do consumidor. Há algumas empresas, alguns players que têm algumas ferramentas para tentar ir ao encontro daquilo que é a expectativa de consumo do consumidor, mas os verdadeiros dados não são utilizados e vemos muitas vezes sistemas sobredimensionados. Há uma falta de um regime remuneratório adequado aos excedentes. É também uma falha, olhando aqui ao nosso mercado, e como vemos noutros países, noutras geografias nas quais operamos, em que a rede funciona como a bateria para estes excedentes, é algo que não vemos de forma tão evidente aqui em Portugal e, portanto, acreditamos que existe uma falha aos estímulos ao armazenamento, como, por exemplo, vimos na Alemanha. A parte positiva do mercado, há contadores inteligentes, eles estão a propagar-se cada vez mais pelo território, eles proporcionam estes dados, eles precisam de ser utilizados, é preciso acesso a estes dados de consumo para uma definição ótima daquilo que é o autoconsumo, e o autoconsumo permite
eliminar aquela parcela paga com o custo de transporte e distribuição de eletricidade, seja ela para o cliente doméstico ou industrial, que está incluída em cada quilowatt-hora pago. E, portanto, caminhamos com isto, esta adição do distribuído permite-nos caminhar para um futuro que chamamos por SWB. SWB quer dizer solar, eólico e baterias, no qual as baterias pode ser qualquer tipo de armazenamento em vários formatos, seja ar comprimido, falta ali ar, células de combustível, calor, baterias, e nós queremos acreditar que para o final da década vamos estar com um SWB, um Solar Wind and Batteries, na ordem dos 5 cêntimos por quilowatt-hora. Isto será certamente uma disrupção que terá impacto não só nos consumidores domésticos, mas também na indústria, onde se pretende que a indústria seja dotada de eletricidade renovável e competitiva, especialmente com este recurso solar que nós temos tão abundante. É necessário recuperar o atraso na introdução do solar distribuído, seja pela onda atual de preços altos que nós vemos nos equipamentos, que nas últimas semanas aumentaram mais de 20%, mas vemos também isto noutros componentes que são necessários para que o solar distribuído seja instalado. A necessidade de acelerar e automatizar aquilo que é energia renovável, portanto, permite-nos utilizar mais eletricidade de forma mais consciente, e a utilização da digitalização será também fundamental para que este processo ocorra de forma rápida e terá, na nossa ótica, uma contribuição para evitar flutuações de preços. Vemos isto como uma oportunidade de ter em Portugal das indústrias mais competitivas na Europa. E falando, por último, os dois últimos pontos, a digitalização e a cibersegurança, que outros colegas de painel vão poder também abordar. Na digitalização, nós falamos muitas vezes da utilização de blockchain. Blockchain, neste processo aqui, levaria alguns minutos a explicar, mas de forma muito sumária e resumida, a utilização de blockchain, a utilização de inteligência para certificar a origem da energia renovável de diversas fontes, garantindo um PPA que advém de um ou mais fornecedores com o solar distribuído, de comunidades de energia, onde através de hardware e software com este blockchain é possível rastrear se a energia é efetivamente renovável, registar em determinadas plataformas, e esta certificação independente garantir a coerência entre a produção e o consumo, dando aso a poder criar os smart contracts, os contratos inteligentes atribuídos ao comprador, certificando a origem da eletricidade com digitalização. Porém, tudo isto requer que nós olhemos também com muita atenção ao domínio da cibersegurança, que estamos em crer que é algo que ainda tem alguns fatores negativos e positivos. Há uma falta de regulamentação, o que tipicamente em muitos setores é mais lenta do que o desenvolvimento tecnológico. Há riscos inerentes à cibersegurança, e vimos também com o confinamento um aumento dos ataques, um aumento desta guerra digital, dada a dispersão de sistemas e hardware. Portanto, só nós, como Voltalia, temos dezenas de fornecedores possíveis para os inversores utilizados no fotovoltaico distribuído, e isto cria alguns riscos inerentes à cibersegurança que não está tão amplamente regulada como nós achamos que deveria. A dimensão do mercado nacional pode eventualmente reduzir a atratividade para outros players e reduzir também a concorrência. No entanto, vemos como positivo o recurso à digitalização como fundação basilar para a produção distribuída e estes contratos inteligentes que vos falava anteriormente. É possível conjugar a oferta e a procura, há a possibilidade de oferecer mais escolhas ao consumidor, e esta automação no próprio consumo pode ser feita por critérios. Aqui eu costumo utilizar muito um exemplo que eu acho típico, que é, muitas vezes falamos, eu vou decidir ligar a máquina de lavar hoje que está a sol. Esta pode ser uma decisão hoje, mas no futuro vão ser as próprias appliances, os próprios equipamentos, o próprio carro elétrico, a decidir através do blockchain, destes próprios smart contracts, quando é que vai querer carregar. E não será uma decisão apenas do consumidor. O consumidor vai dizer apenas o que é que pretende, se custo, se qualidade, e depois os equipamentos vão poder também decidir por nós. E com isto eu termino rapidamente a apresentação, creio que me excedi aqui um bocadinho no tempo. Não, foi perfeito. Obrigado.
Foi perfeito, João, e agradeço a intervenção. Gostei especialmente da comparação entre a produção agrícola centralizada que evoluiu para a ponte descentralizada, ou seja, mostra o que está a acontecer no setor do solar fotovoltaico não é restrito ao mundo energético, é o que tem acontecido noutras componentes da economia. E achei muito interessante a componente da cibersegurança, porque a digitalização do setor irá trazer novas vantagens para os utilizadores, mas também desafios para nós que estamos na área técnica, e não nos podemos esquecer disso. Agradeço, foi muito interessante. Relembro aos nossos participantes que, se tiverem questões, podem comentar no slide que está a ser partilhado no chat, e se quiserem perguntar algo específico ao João Amaral ou ao Alexandre Kissinger, etc., podem pôr o nome do orador à frente da vossa pergunta para nós fazermos a questão. O segundo orador que temos hoje é Alexandre Kissinger. No ano de 2002, formou-se em Engenharia Mecânica pela Iowa State University, nos Estados Unidos. 2 anos mais tarde, obteve o grau de mestre na mesma instituição. Iniciou a carreira no Center for Industrial Research and Services, estruturando os serviços de consultoria energética daquele centro, e reside em Portugal desde 2006, tendo inicialmente trabalhado na Siemens como gestor de produto. Entre 2008 e 2020 esteve na Martifair Renewables, assumindo variadas funções e responsabilidades na área de desenvolvimento de negócio, e desde março de 2020 está na Acciona Energia, coordenando as atividades da empresa em Portugal, tanto na produção energética como na comercialização. Alexandre, o palco é seu. Obrigado. Muito bem. Se preferir, se houver delay na apresentação, poderá fazer como fizemos com o João Amaral, damos-lhe a permissão e partilha a sua apresentação. Muito bem. Começamos então com a vossa apresentação, não é? Com o slide do vosso lado. Sim, sim. Tentamos assim. Se houver delay. Muito bem. Bom, boa tarde a todos e muito obrigado pelo vosso convite. Venho aqui falar um pouco sobre a geração distribuída, numa vertente um pouco diferente do João Amaral. Vou falar um pouco mais no âmbito da sustentabilidade e se calhar com um cariz mais de uma abrangência um pouco mais comercial, especialmente para o setor industrial, que é onde nós estamos como Acciona Energia. Portanto, antes de começar a falar sobre geração distribuída, gostava só de enfatizar o porquê da descarbonização. Sei que é um tópico que muitos de nós já estão muito familiarizados, mas é sempre importante sublinhar o assunto. Basicamente, nós vemos isso como duas áreas. Uma área associada à crise climática global, que traz um risco claro para a economia nas próximas décadas. E depois, penso que perdemos o som, engenheiro. Sim, perdemos o som. Está em mute. Isso foi automaticamente, entrou aqui em mute, não sei porquê. Ok, já está. Mas estava a dizer que a segunda vertente tem a ver com a saúde, um fato interessante, trágico, mas é interessante sabermos que cerca de 7 milhões de pessoas morreram em 2020 por razão da poluição do ar. Como que são geradas essas emissões? E focando aqui depois um pouco no setor industrial. Nós vemos que a maior parte das emissões estão em 3 áreas: a área da energia como energia elétrica, sobretudo, na área industrial e nos transportes. No setor da energia, tivemos a eletrificação a obviamente ajudar para o aumento das emissões, devido ainda à carga que nós temos de centrais convencionais e o aumento dessa eletrificação e o aumento então do consumo.
No entanto, temos uma perspectiva de redução das gerações por combustíveis fósseis para as próximas décadas, se calhar até um pouco mais rápido. No setor industrial, que tem um peso bastante relevante, basicamente essas emissões acontecem por via da queima direta de combustíveis, como o carvão e o gás natural, para a geração de calor. Mas, sobretudo, é interessante também sublinharmos que cerca de 70% das emissões do setor industrial resultam da indústria química e da parte dos ferros e aços. No setor do transporte, que é o que mais estamos familiarizados, se calhar um pouco mais popular, temos o setor dos passageiros e o setor de transporte pesado. Desculpe que não faz mal, falo aqui. Isso não tem problema. Deixa-me voltar. O delay aqui não ajuda. Muito bem, desculpe. Portanto, existe um plano de redução, uma redução que tem um target para 2050 acontecer uma descarbonização, tendo por vista a compensação também da produção remanescente das emissões. No setor industrial, como disse antes, essa contribuição é de cerca de 20%. É um setor que faz parte do roadmap da União Europeia para a redução das emissões. Essas reduções são maioritariamente por via de novas tecnologias, mas também pela utilização de energias renováveis e a integração do hidrogênio dentro dos combustíveis para queima direta. No setor, a origem das emissões no setor podem ser qualificadas entre os diretos e indiretos. Nos indiretos temos aqui a geração elétrica e, obviamente, à medida que vamos implementando e crescendo as renováveis dentro do mix energético, vamos tendo uma redução dessas emissões. A solução para descarbonizar a indústria pode ser dividida em dois. Na parte da eletrificação, na parte da eletricidade, começamos com aquilo que é o mais simples, que é a utilização de energia 100% renovável. Podem ser elas por PPAs em centrais utility scale, ou então, como é o tópico aqui do dia de hoje, a geração distribuída. Na parte ainda da eletrificação, da mobilidade, a importância de utilizarmos da transição das frotas, substituição da frota e implementação das renováveis, e depois já a integração do hidrogênio a um pouco mais médio e longo prazo. Os benefícios. Quais são os benefícios dessa descarbonização? Divido eles em três benefícios. Aquele que todos procuramos sempre, que é a redução dos preços, as vantagens técnicas associadas à geração distribuída, à descarbonização, peço desculpa, e a sustentabilidade, sobretudo, como uma melhora a nível global e também como uma imagem de marca para algumas empresas e tomadas de decisões. Peço desculpa que o delay aqui também realmente não ajuda muito. Portanto, começando um pouco sobre a redução dos preços. A regulação e a pressão a nível social
tem vindo a acelerar a implementação de tecnologias que vêm trazer ou que vêm diminuir a emissão de gases, mas vemos que a descarbonização e a implementação dos sistemas, sobretudo de autoconsumo, dão aqui algum suporte especial para os consumidores finais. Nós temos tido nos últimos tempos volatilidades muito grandes no mercado. Se formos olhar para o mercado, especialmente durante a pandemia, para um ano atrás, estamos a ver preços na casa andavam a rondar os 30 e poucos euros, e tendo recentemente já atingido a casa dos 80, 90 e alguns euros no mercado. Portanto, quando olhamos para a utilização dos sistemas distribuídos para autoconsumo, obviamente que isso traz um impacto direto para o consumidor, para o cliente, porque consegue controlar o seu custo energético a longo prazo e consegue ter algumas poupanças também por via de poupanças dos custos associados à utilização da rede. A nível das vantagens técnicas, eu não vou entrar em muito pormenor, mas o mais óbvio é, de fato, o descongestionamento da rede, a capacidade de se gerar aquilo que o consumidor vai utilizar, algo mais tailor-made, quer dizer, vamos gerar a quantidade de energia para suprir as necessidades do cliente, sempre tendo a necessidade de conectar a rede para mantermos o consumo, a capacidade de consumo em todos os momentos, mesmo quando a sua central não esteja a produzir. Mas, como referi, os custos e a redução do congestionamento da rede são benefícios claros dessa geração distribuída. Quando olhamos para um sistema convencional, eu penso que o João Amaral também abordou essa parte, nós temos aqui os grandes produtores que depois geram essa energia e vão vendê-la a mercado, e acabam sempre por utilizar as infraestruturas de transporte e distribuição até que essa energia chegue ao consumidor. Portanto, a geração distribuída com o autoconsumo permite nós passarmos lá da produção diretamente para o consumidor sem estarmos a utilizar as infraestruturas de transmissão e distribuição diretamente. Isto agora, para mim, bloqueou por completo. Não sei se... Ismael, se puderes passar o slide. Okay, obrigado. Pronto, a nível de sustentabilidade, vamos falar um pouco sobre esses benefícios, eventualmente um pouco mais indiretos do que os anteriores. Ismael, pode passar, por favor, o slide? Já está. Já está, sim. Pronto, nós vemos uma crescente procura das empresas, não só por consumir energia renovável, mas nos últimos tempos também em produzir a sua própria energia, ou ao menos terem contratos de compra de energias renováveis que estejam diretamente associados a algumas centrais. Isso, por vezes, é fomentado pela imagem que a empresa também quer passar, por aquilo que são os valores da empresa. Aqui nós juntamos aqui alguma informação que é interessante, algumas delas associadas aqui ao período da pandemia.
mas nos últimos tempos temos visto um número crescente de clientes que mudaram de empresas, de fornecedores, por acreditar na marca daquela empresa e aquilo que essa empresa faz. Durante a pandemia, 50% dos consumidores acabaram por tomar decisões que foram com uma base mais sustentável, tiveram sustentabilidade dentro da decisão. Vemos também um número de quase 41% dos CEOs olham para a descarbonização como parte da estratégia, não só uma estratégia direta, mas de toda a cadeia de valor, procurando então comprar equipamentos ou ter outros fornecedores que também têm essa mesma visão de descarbonização e de sustentabilidade. E um outro fator interessante é o fato de 62% dos colaboradores hoje em dia olharem e pensarem que as empresas vão tomar decisões que são responsáveis e, de certa forma, os representam também. Pronto, um pouco nós como Acciona, terminando a apresentação. Eu peço desculpa porque tem sido um pouco partido aqui pelo delay, por estar a fazer assim online, mas nós somos uma utility 100% renovável. Somos eleitos desde 2015 como a utility mais verde do mundo. A nível de portfólio de produção, nós temos cerca de 13,7 gigawatts de capacidade instalada a nível mundial. A geração distribuída, nós oferecemos como um serviço. Nosso produto final é sempre a energia, portanto, nessa vertente mais comercial, o que nós oferecemos é uma energia 100% renovável na casa do cliente. Os clientes muitas vezes vão à procura da Acciona por aquilo que a marca Acciona representa a nível de sustentabilidade, não só na nossa divisão de energia, mas também das infraestruturas. Temos uma experiência local a nível técnico em todos os países que estamos presentes e, acima de tudo, somos uma empresa onde visamos sempre a qualidade dos serviços e a segurança. Na Acciona, conforme referi, esses projetos são normalmente PPAs a longo prazo, onde a Acciona é o investidor. Nós fornecemos todo o sistema, mas não vendemos o sistema, vendemos, sim, a energia final ao cliente. A nossa experiência vem de trás pelas centrais de grande escala, os utility scales, como referi. O que nós temos vindo a integrar na geração distribuída é todo o know-how de operação dessas centrais, a utilização do blockchain, que o João Amaral há pouco referiu, é algo que faz parte já da empresa. Nós oferecemos temos um sistema que é o chamado Green Chain, que permite, então, todos os nossos clientes, sejam eles da comercialização como da geração distribuída, de fazerem um tracking, conseguirem ver de onde está a vir a energia que estão a consumir. Obviamente que utilizamos também as garantias de origem, que foram recentemente implementadas no país, mas a tecnologia de blockchain permitiu já antes demonstrarmos ao cliente a fonte renovável, e agora na geração distribuída também permite de uma forma
mais diária ou intradiária o acompanhamento do cliente. Com isso, muito obrigado pela vossa atenção. Fico, então, depois disponível para as perguntas. Foi mais uma excelente intervenção. Eu acho que o que retemos daqui é que, se há uns anos atrás, quando as pessoas apostavam nas renováveis, apostavam no solar, era por uma preocupação ambiental. Mas agora vê-se que também é a opção mais racional do ponto de vista económico. Por isso este é um ponto muito importante. E no último mês tem-se falado muito nos preços elevados do mercado spot, no Miguel, e é muito interessante ver como os PPAs com as centrais solares podem contribuir para reduzir os custos da eletricidade para o consumidor final. Por isso, muito obrigado pela intervenção. Relembro mais uma vez os participantes que, se tiverem questões, podem fazer pelo slide. O link está no nosso site. Podem pôr o nome do orador à frente da questão. E agradecia que os nossos participantes mantivessem o seu microfone desligado até ao final da sessão. Iremos agora passar para o professor João Abel Peças Lopes. O professor João Abel Peças Lopes é um veterano do setor elétrico. Eu diria que não há quase estudante de engenharia elétrica que não conheça o professor João Peças Lopes ou que não o citou nos seus trabalhos. O professor licenciou-se e doutorou-se em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores pela FEUP, respectivamente em 81 e 88. É professor catedrático da FEUP e é atualmente diretor associado do Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência, mais conhecido pelo INESC-TEC. É coordenador do Tech for Energy do INESC-TEC. Foi professor adjunto do Iowa State University nos Estados Unidos, entre 96 e 99. É vice-presidente da Associação Portuguesa de Veículos Elétricos e é ainda fellow da Power Energy Society do IEEE. É autor ou coautor de mais de 400 artigos e coeditor e coautor do livro Electrical Vehicle Integration into Modern Power Networks, da Springer. Orientou ou co-orientou mais de 35 teses de doutoramento. Professor, com este currículo, esperamos uma excelente apresentação. Eu iria deixamos delay. Esteja à vontade. Bom, muito boa tarde a todos. Muito obrigado, em primeiro lugar, pelo convite que me foi feito. Eu acho que, depois da experiência que tenho vindo a assistir, o melhor é ser eu a partilhar o meu ecrã. Sim, professor. Ups, não é este. Ok. Já tinha aqui uma... Eu também no Iowa State University. Ainda apanhou o professor Peças Lopes como professor? Okay. Eu não. Foi um pouco depois. Pouco depois. Ok. Mas nos cruzamos por lá. Talvez não se lembre, mas nos conhecemos lá. Provavelmente. Ok, a apresentação já está a funcionar. Já está em full screen, né? Não. Ainda não. Agora já está. Agora perfeito. Obrigado. Certo. Muito bem. Mais uma vez, então, muito obrigado pelo convite. É com muito gosto que aqui venho falar sobre este tema do potencial do solar fotovoltaico distribuído e atrevo-me a trazer algumas questões mais técnicas a esta discussão. Mas, para começar, tenho que situar o problema e referir, nomeadamente, em termos de cenários de crescimento futuro, em termos de que estão associados à descarbonização da economia portuguesa até 2050, e que, enfim, estas figuras são conhecidas, a fonte é o PNEC e o Roteiro Nacional para a Neutralidade Carbónica, e, portanto, temos como alvo
que cerca de 2030 consigamos ter cerca de 80% do consumo a ser satisfeito a partir de fontes de energia renováveis, do consumo de eletricidade, naturalmente, e por outro lado, queremos atingir a neutralidade carbónica em 2050. Portanto, isto traduz-se numa evolução que é aquela que está aqui descrita, com um crescimento muito significativo das fontes de origem renovável, em particular a produção solar fotovoltaica e a produção eólica, como aliás se pode ver destes gráficos, onde, por exemplo, em 2030, portanto 10 anos, pouco menos de 10 anos deste momento, nós teremos mais, portanto passaremos de uma situação que temos atualmente cerca de 900 megawatts de potência instalada em produção solar fotovoltaica para uma situação em que teremos 9.000 megawatts de potência instalada. Desses 9.000 megawatts, 2.000 megawatts serão de produção solar fotovoltaica distribuída. E aqui, com uma componente de cerca de 245 megawatts do PAC, 170 megawatts de mini e micro produção solar fotovoltaica e, portanto, com uma fortíssima presença das pequenas instalações de produção solar fotovoltaica. Só para também perceber que o preço dos painéis solares fotovoltaicos teve, nos últimos anos, uma evolução fantástica. Há 10 anos atrás, pouco mais de 10 anos atrás, o preço por watt pico andaria num valor que estaria nos 4 euros por watt pico e hoje anda próximo de 2 cêntimos de euro por watt pico. Se por outro lado pensarmos que atualmente, por exemplo, os preços do mercado no MIBEL, ainda hoje fui ver, estavam em valores próximos acima dos 90 euros por megawatt-hora, o que no consumidor final se traduz por 9 cêntimos de euro, e que em termos médios este ano o preço do mercado anda nos 67 euros por megawatt-hora. Isto traduz claramente que, apesar dos custos de investimento de CAPEX, que se traduzem não só nos painéis, mas também nos inversores, e que depois, com a amortização deste equipamento ao longo do tempo de vida útil que é previsto para a instalação, claramente hoje estamos numa situação em que já ultrapassamos a paridade com a rede e é claramente interessante investir em autoprodução, investir na produção solar fotovoltaica local. Portanto, os próximos anos vão ser caracterizados por uma integração em larga escala desta produção de pequena dimensão, microgeração, mini-geração solar fotovoltaica, nas UPPs, nas UPACs, nas comunidades energéticas renováveis e, portanto, isto vai levar inclusivamente ao aparecimento e ao desenvolvimento do conceito de microrede, que é um conceito que me é muito caro há muitos anos e que estou em crer que, em conjunto com o desenvolvimento da digitalização do setor elétrico, e nomeadamente nas redes de baixa tensão e de média tensão, que nós vamos assistir ao desenvolvimento do conceito de microrede. Falando de microgeração e mini-geração solar fotovoltaica, ela vai aparecer em força, nomeadamente nas redes de baixa tensão, e vai dar lugar à criação de comunidades energéticas renováveis, vai dar lugar ao aparecimento dos prosumers e, portanto, no conceito do autoconsumo, e isto vai levar a uma situação como aquela que eu tento descrever nesta figura, onde a rede de baixa tensão, nomeadamente em alguns locais, ela pode vir a ser verdadeiramente saturada de produção solar fotovoltaica, o que significa que a gestão desta rede vai envolver a necessidade de recursos a sistemas de armazenamento, nomeadamente a baterias. E, portanto, se é óbvio que existem um conjunto de
grande número de benefícios, nomeadamente o grande benefício é a redução do custo da eletricidade que utilizamos nas nossas instalações domésticas, nos edifícios, por exemplo, ou até em pequenas instalações industriais. Se um dos grandes benefícios está precisamente na redução do custo dessa eletricidade, há também outros benefícios técnicos, como aliás já foram aqui referidos, de redução de perdas no sistema. Bom, mas a verdade é que também existem alguns problemas técnicos que os operadores das redes de distribuição têm que fazer face, nomeadamente sobretensões, alguns trânsitos de potência acima do normal em alguns ramos, nomeadamente aqueles que estão mais saturados de produção solar fotovoltaica, isto porque quando essa produção estiver disponível, quando o recurso primário renovável, o sol, estiver no seu máximo, muito provavelmente grande parte destes consumos não estarão no seu valor máximo, que em redes deste tipo ocorrem noutro período do dia, nomeadamente ao princípio, final da tarde, princípio da noite. Há também problemas de qualidade da onda, nomeadamente desequilíbrios no sistema trifásico, distorção harmónica, problemas de flicas, e em termos do sistema elétrico global, com uma fortíssima integração de produção que é ligada à rede, cujo interface é feito com a rede através de conversores eletrónicos, nós vamos assistir a uma diminuição da inércia do sistema em resultado de, à medida que se vai desclassificando, que se vão desclassificando as centrais térmicas convencionais e as centrais que utilizam geradores síncronos, eles vão sendo substituídos por sistemas de produção com conversores eletrónicos. E, portanto, isso traduz numa menor inércia do sistema e que vai implicar variações rápidas da frequência quando ocorrem perturbações, alguns problemas inclusivamente de instabilidade, como por exemplo aqueles que resultam de perturbações que podem estar associadas à perda simultânea de grande volume de produção solar fotovoltaica instalada nas coberturas e nos telhados das instalações. Bom, tudo isto para chegar a um ponto em que, para explicar que a integração destes grandes volumes de produção solar fotovoltaica no sistema, e em particular nas redes de distribuição, vai exigir uma articulação muito forte em termos da gestão dos diferentes recursos energéticos distribuídos, nomeadamente sistemas de armazenamento, cargas que têm flexibilidade, como por exemplo os veículos elétricos, os consumos associados a cargas térmicas, aquecimento de águas sanitárias, sistemas de ar-condicionado, por aí fora. E, portanto, isso vai, nessas situações, vamos ter congestionamentos nas redes de distribuição que podem ser resolvidos por gestão direta sobre esses equipamentos, mas seguramente também à custa desta produção solar fotovoltaica que pode permitir reduzir também parte desses congestionamentos e reduzir perdas nas redes. Naturalmente que estas injeções podem, como eu já aliás referi, traduzir-se numa situação em que conduzem à inversão dos trânsitos de potência e, portanto, vai traduzir-se numa situação em que a gestão, e, portanto, estarão associados também a situações de sobretensões nas redes, e isto vai implicar a necessidade de gerir as cargas em conjunto com a produção de origem solar fotovoltaica distribuída. Ao nível das instalações de utilização, nomeadamente edifícios, casas, a presença da produção solar fotovoltaica vai ser extremamente importante e vai ser necessário adotar sistemas de gestão de energia, os vulgarmente designados por Home Energy Management Systems ou Building Energy Management Systems, que vão explorar a possibilidade de deslocar algumas cargas no interior das instalações de utilização, nomeadamente cargas térmicas, cargas que estão associadas a sistemas de ar-condicionado ou a sistemas de aquecimento de águas sanitárias. Portanto, isto implica, como já disse,
a utilização dos chamados HEMS, ou os Home Energy Management Systems, que têm uma capacidade de comunicação com os eletrodomésticos, com os diferentes appliances, e que têm sistemas de otimização, algoritmos de otimização que fazem, para além da comunicação, fazem também a gestão destes consumos e vão deslocá-los, tendo em conta a disponibilidade do recurso energético renovável a nível local. Por exemplo, eu queria mostrar, por exemplo, uma situação que pode perfeitamente ter lugar numa instalação de utilização, onde está aqui o preço da energia e, ao mesmo tempo, também os diferentes consumos associados aos diferentes sistemas de utilização eletrodomésticos que podem existir num edifício, e que aquilo que se espera é que num dia sem nuvens, a produção solar fotovoltaica está aqui bem identificada, e aquilo que se espera é que os sistemas de gestão de energia sejam capazes de gerir alguns destes consumos, nomeadamente as tais cargas térmicas, deslocando os consumos e fazendo-os coincidir com a disponibilidade do recurso renovável. Esta é a utilização inteligente da produção solar fotovoltaica, fazendo com que ela fique nos consumos, o mais próximo possível dos consumos, e é isto que vai acontecer muito brevemente. Estes sistemas de gestão de energia, estes HEMS, são sistemas que estarão disponíveis no supermercado a menos de 50 euros por unidade. No Inesctec nós temos vindo a desenvolver estas soluções e temos soluções desse tipo hoje com preços que ainda estão numa fase não não escalámos a solução, mas já conseguimos desenvolver soluções por menos de 100 euros por unidade, e portanto isto é algo que vai ser possível a muito curto prazo, tendo em conta também a possibilidade de comunicação com todas as appliances de um edifício e de uma instalação doméstica. Para concluir, portanto, o que nós vamos assistir nos próximos anos é uma presença massiva da produção solar fotovoltaica nas redes de distribuição, e Portugal não vai fugir a essa regra. Vai ser necessário que os operadores das redes de distribuição tenham ferramentas de gestão que permitam otimizar a operação da rede, gerindo também as cargas que tenham flexibilidade, que tenham capacidade de se adaptar à disponibilidade do recurso energético renovável, e, como já disse, as cargas térmicas, a mobilidade elétrica e, muito importante, a capacidade de armazenamento distribuído. Portanto, que é algo que teremos que ver nos próximos anos também nas redes de distribuição. As comunidades energéticas renováveis e os sistemas de transação comercial desta energia produzida localmente e consumida localmente vão ser uma realidade, e muito importante será a disponibilidade dos sistemas de gestão de energia ao nível das instalações domésticas e dos edifícios, os HEMS e os BEMS, e isso vai permitir que a utilização desta produção solar fotovoltaica para efeitos de autoconsumo possa vir a ser aumentada, e que a gestão direta das cargas térmicas que existem dentro das instalações de utilização sejam portanto, deslocadas de forma a coincidir com a disponibilidade do recurso energético renovável, com um benefício ainda maior, um benefício de um resultado efetivo de redução da conta de eletricidade, da fatura de eletricidade. Muito obrigado pela vossa atenção. Tenho que agora deixar de partilhar. Professor, muito obrigado pela sua apresentação. Estou a ouvir-me a mim próprio. Se puderem desligar o som. Professor, excelente apresentação. Foi muito importante do ponto de vista técnico. Eu acho que o que retemos aqui será que a integração de grandes volumes de energia solar vai implicar novamente desafios, como os outros oradores
mencionaram, mas é interessante perceber que temos aqui soluções, quer seja a mobilidade elétrica, quer sejam sistemas de gestão de energia e, pelo que disse, a um custo acessível para o consumidor final, e até mesmo a própria armazenamento elétrico será fundamental para a integração desta energia solar. Por isso parece que o futuro é bastante promissor para a integração da energia solar em Portugal, e a distribuição, o solar distribuído é essencial se queremos atingir as metas governamentais. Por isso, muito obrigado, professor. Nós agora iremos passar para a sessão de questões. Já temos algumas perguntas no Slido. Por isso agora, tanto eu como o Ismael iremos pegar nas perguntas mais votadas pelo público e iremos perguntá-las aos oradores. Obrigado. Eu acho que podemos começar por uma pergunta do Henrique Pompeiro, também membro do FLPT, uma pergunta direcionada para o João Amaral, que diz se acha que a intervenção entre eletrodomésticos e a rede deve ser incentivada pela DSO a third parties, ou deve ser apenas da responsabilidade da DSO? Uma pergunta complexa. Sim, é verdade, é uma pergunta complexa. Eu acho que sim, que deve ser incentivada, mas a complexidade regulamentar e técnica para incentivar este tipo de abordagem, eu diria que ainda estamos há alguns anos de poder chegar a esse tipo de objetivo ou incentivo. Eu estou em crer que a chegada de algumas tecnologias, eventualmente, quando falamos em IoT e falamos em 5G, sem ter a necessidade de ter o equipamento ligado àquilo que são as típicas redes domésticas, ou seja, os equipamentos, há muitos dispositivos que hoje em dia já são fabricados com eSIMs e, portanto, isso faz com que deixe de ser necessário algo físico para aprovisionar um equipamento com uma ligação a uma rede de comunicações. Eu não quero muito crer que a gestão das appliances seja apenas feita por uma utilização suplementar, seja por PLC ou outro tipo de protocolo, através da rede elétrica. Então, eu acredito mais numa rede paralela que permita essa gestão de appliances e que possa começar numa fase inicial de uma forma comparável àquilo que nós vemos em algumas VPPs a ser oferecido como um serviço. Ou seja, da mesma forma como nós vemos uma empresa que foi até recentemente adquirida, uma empresa alemã que faz gestão e que disponibiliza baterias que são integradas na rede alemã, são mais de 100 megawatt-hora disponíveis na rede alemã, portanto, baterias distribuídas, e são oferecidas como uma Virtual Power Plant. Eu acredito que possam existir mecanismos para ter appliances oferecidos da mesma forma. E aí eu acho que vai partir bem mais rapidamente pelos fabricantes, pelos grandes fabricantes, uma Bosch, por exemplo, que vai disponibilizar máquinas de lavar louça ou máquinas de lavar roupa, que já vêm dotadas desses eSIMs, que depois podem ser aprovisionados à rede e depois podem oferecer um serviço suplementar e, com as nossas casas, estar a oferecer algo diferente à rede. Óbvio que nós podemos ter os nossos próprios equipamentos e haver uma negociação mais local, mas eu vejo como difícil para a grande maioria da população ter esse tipo de iniciativa. Eu espero ter ido ao encontro aqui uma resposta possível a esta pergunta. Obrigado, perfeito. Obrigado, João. Eu se calhar pegava aqui numa outra questão que está direcionada para o professor Peças Lopes, que é uma questão bastante técnica, mas acho que o professor não terá dificuldade alguma em clarificar este ponto, que tem a ver com o problema que existe, e o professor mencionou, da inversão de fluxo de potência na rede, e qual é que é efetivamente o problema quando esta inversão de potência não excede o limite de potência, por exemplo, de um posto de transformação.
seja, que outros problemas é que existem para além do limite de potência? Sim, fico com muito gosto de responder a essa questão. Portanto, o problema da inversão do trânsito de potências nas redes de distribuição, nomeadamente de baixa tensão, e mesmo que se não sejam excedidos os limites térmicos das canalizações elétricas, o que acontece é que para que o trânsito de potências tenha lugar de jusante para montante, é preciso que as tensões do lado de jusante subam, porque o que acontece é que se escrevermos, e agora aqui enfim, têm que acreditar naquilo que eu vou dizer, porque também não vão querer que eu explique isso, que é, se escrevessem a fórmula do trânsito de potências, vão ver que esta fórmula de trânsito de potências depende do valor da resistência dos ramos. E precisamente por isso é que quando o trânsito de potências se inverte, ou seja, vai de jusante para montante, a única forma de isso ocorrer é quando a tensão do lado de jusante é superior ao lado do montante. E ao contrário daquilo que se passa nas redes de transporte, onde o trânsito de potências é fundamentalmente definido pelos desvios angulares das tensões. Aqui não, aqui por o facto da resistência ser muito importante nas redes de distribuição, e em particular nas redes de baixa tensão, as tensões sobem. Portanto, o grande problema que ocorre nas redes de distribuição, e nomeadamente em alimentadores longos, portanto, que no fundo se traduz em uma resistência muito grande, e se no fim do alimentador longo tivermos um painel ou painéis solares fotovoltaicos, o risco de haver sobretensões é significativo. E sobretensões que podem levar até a uma diminuição da qualidade da onda, portanto, valores acima dos valores regulamentares, que podem trazer problemas aos equipamentos de utilização e podem até levar à desligação dos conversores eletrónicos porque estão com sobretensões acima do normal. E, naturalmente, quando isso ocorre, o que é que acontece? Deixa de produzir e ninguém quer que isso aconteça, como é evidente. E então, o que é que se pode fazer? É possível, hoje, controlar esses conversores e fazer depender a quantidade de potência que eles injetam na rede do valor da tensão no local onde estão ligados. Portanto, ou seja, há possibilidade de controlar os próprios conversores, mas a forma mais inteligente de resolver isto é, como eu dizia há pouco, deslocar os consumos locais para os períodos em que o recurso solar fotovoltaico está disponível e, portanto, criando cargas locais, criando consumos locais, resolve-se em grande parte este problema. Outra forma de criar esses consumos locais é dispor de sistemas de armazenamento, de baterias. No fundo, é um outro consumidor. Não um consumidor utilizador da energia elétrica, mas um consumidor virtual que vai permitir transportar uma parte da energia elétrica do período onde há abundância do recurso solar fotovoltaico para outros períodos. Excelente, professor. Obrigado pela explicação detalhada aqui dos desafios adicionais que existem. João, queres continuar? Sim. Agora, obrigado mais uma vez, professor. Agora acho que a próxima pergunta vai para o Alexandre Kissinger. Quando fala no Power Industry, Transport and Building, as emissões de CO2, qual o peso efetivo do solar distribuído na redução de emissões de CO2? Na previsão que apresentou, qual seria o peso que o solar poderia ter para a redução de emissões? Muito bem. Portanto, é uma pergunta relacionada com um valor. Infelizmente, é um valor que eu não tenho em mãos, esse dado específico, mas eu penso que é claro o papel da geração distribuída, seja ela em pequena escala, mas no nosso caso aqui da Acciona, numa perspectiva industrial de um pouco maior escala do que aquilo que foi referenciado pelo professor Peças Lopes há pouco, do exemplo das casas, e eventualmente o exemplo aqui do João Amaral dos eletrodomésticos, mas claramente tem um papel de extrema importância, eventualmente aliado também
ao armazenamento, para permitir uma introdução mais pesada dessa geração distribuída no setor e evitar alguns dos problemas técnicos referenciados. Ok. Excelente, excelente. Sim, quantificar é difícil, mas que é possível, e uma grande redução, isso é positivo saber. Agora, eu tenho aqui uma pergunta feita por Miguel, membro do SPEL PT e funcionário da EDP. Uma pergunta geral para os 3 participantes. Será o armazenamento distribuído suficiente para garantir a segurança de abastecimento? Ou será o armazenamento centralizado cada vez mais relevante? Ou seja, será aqui quase uma comparação entre armazenamento distribuído contra armazenamento centralizado. Qual será o mais importante ou relevante para a segurança do abastecimento? Eu posso tentar começar a responder, não é? Certo. Bom, uma coisa é a segurança do abastecimento, outra coisa é ter capacidade para armazenar alguns excessos de produção que podem existir localmente e perceber que aquilo que está em causa quando se fala da segurança de abastecimento é a capacidade de cobertura do consumo a nível de um país, de uma grande região, não é? E, portanto, não são as baterias distribuídas ou os sistemas de armazenamento distribuídos que vão ter capacidade para garantir a cobertura da ponta ou garantir a adequação do sistema eletroprodutor em termos dos índices de fiabilidade que são requeridos. Pronto. Por exemplo, um índice de fiabilidade que é exigido, normalmente tem a ver com 3 horas por ano de LOLP, de Loss of Load Probability. Portanto, e isto é feito em termos globais. Portanto, embora esta produção, este armazenamento local possa ter alguma contribuição, ela é muito limitada. E depois temos que perceber uma outra coisa, que é, quando estamos a investir muito em produção solar fotovoltaica, como estamos, nós vamos ter uma situação em que num cenário de 2030, 2040, 2050, nós vamos ter períodos de grande abundância de produção solar fotovoltaica em todo o sistema. E claramente excessos. E vai acontecer uma situação que é a de quando passarmos, isto vai ocorrer sobretudo no verão. No verão, com grandes níveis de insolação, vai existir esta abundância do recurso solar fotovoltaico. Se agora pensarmos nos meses de inverno, muito provavelmente aquilo que acontece é que no inverno não vamos ter esse recurso e até vamos ter escassez de oferta de eletricidade, nomeadamente de origem renovável. E lá está, nessa altura, ou o sistema elétrico vai utilizar as centrais térmicas convencionais, como por exemplo as centrais de ciclo combinado, e até podemos pensar numa solução em que vamos utilizar uma central de ciclo combinado e depois montamos um sistema de sequestro de carbono e até estamos a desenvolver uma solução que é, sob o ponto de vista de neutra relativamente às emissões de carbono, porque o sequestro de carbono tem lugar ao mesmo tempo que se produz o carbono quando é necessário para garantir o funcionamento da central de ciclo combinado, queimando gás natural, ou então o que vamos fazer é fazer um armazenamento sazonal e vamos transpor os excessos de produção de origem solar fotovoltaica do verão para o inverno. E então temos que desenvolver aqui soluções de armazenamento, mas de grande escala, que conseguem resolver, ou conseguem contribuir, melhor dizendo, para resolver este problema da segurança de abastecimento. Porque o problema da segurança de abastecimento é este, é garantir que há capacidade de oferta do lado do sistema eletroprodutor como um todo para garantir a cobertura das pontas, não é? Pronto, se calhar excedi-me na minha explicação e saí do âmbito da produção distribuída para ir para o sistema eletroprodutor como um todo. Se eu puder só, eu posso também claro. dar aqui
mencionou aqui a segurança no abastecimento, para além da segurança no abastecimento, como um investidor, o sistema de armazenamento também permite uma certa segurança econômica, porque a introdução das renováveis vai vir a baixar os preços de mercado e eventualmente, esses excessos produzidos por um sistema de autoconsumo, portanto, essa injeção do excedente à rede, possa ser gerida de uma forma mais eficiente do lado econômico com o sistema de armazenamento. Não estamos lá ainda, a nível de preços, tanto dos sistemas como das variações do mercado, mas em brevemente acredito que estaremos. Eu acho que ainda podemos acrescentar um tema típico nestes debates de armazenamento. É que há uma confusão muito habitual, que parece que quando se fala de armazenamento só falamos de baterias e de uma tecnologia muito específica. E isto não é bem verdade, porque primeiro, e como o professor também diz muitas vezes, o armazenamento nós já o temos numa forma de bombagem com a hídrica. E eu acho que até não estou a citar a sua frase, mas estou aí a citar algumas das suas palavras. De qualquer forma, há essa tendência a levar para o campo das baterias. Mas mesmo quando nós falamos de baterias ou acumuladores, quase sempre químicos, há distintos serviços e distintas ofertas que cada um deles permite. Nós vemos isso também na mobilidade elétrica, mas vemos mais no armazenamento doméstico. Portanto, se nós tivermos uma bateria de LFP, nós sabemos que ela nos vai conseguir entregar um determinado número de ciclos, que é muito diferente de outro tipo de química utilizada nas baterias. Portanto, será esta combinação, muitas vezes a combinação e uma escolha no uso, que vai entregar serviços diferentes, que vai contribuir para alguma operação do sistema. A questão da segurança é isso. Se nós falarmos num armazenamento, por exemplo, recorrendo a hidrogênio, porque é um tipo de armazenamento que nós podemos falar com uma curva de investimento bastante diferente daquilo que são as baterias. As baterias trazem-nos uma curva de investimento, portanto, tirando o fator de volume, o fator de escala, quase alguma linearidade na curva de investimento. Se falarmos de hidrogênio, falamos de acrescentar tanques e ter mais ou menos ali uma potência mais ou menos estática, mas trazer uma quantidade de energia acumulada maior ou menor, já não é tão linear. Portanto, o armazenamento vai depender aqui. Há muitas tecnologias a serem desenvolvidas, seja molten salt, seja com hidrogênio, sejam baterias químicas, sejam, como aqui numa das perguntas, flywheels, com a típica tecnologia de flywheels, ou algumas recorrendo a betão, como também temos estado a participar. Portanto, é uma pergunta mesmo muito ampla. Eu acho que só isto dava uma sessão. Obrigado a todos pelas intervenções. Acho que todos tocaram em pontos diferentes e interessantes. E o tempo está aqui a passar. Eu iria fazer mais uma pergunta, também ela dirigida ao professor Peças Lopes, e depois, se calhar, avançávamos para o encerramento da sessão. Professor, uma última questão então, que tem a ver com, que é a seguinte: além da redução do Levelized Cost of Energy das tecnologias, qual o custo dos serviços de segurança de abastecimento previstos para o sistema? Eu não sei se... Sim, eu percebi. Okay, Eu percebi. Sim, portanto, não há dúvidas que nós estamos perante um cenário em que a produção de eletricidade a partir de fontes renováveis é claramente inferior ao principalmente da produção convencional, e agora em particular quando em cima dos custos marginais, ou melhor, os custos marginais estão a incorporar
o preço das emissões de CO2. Não é? Portanto, claramente são interessantes. Há, naturalmente, custos adicionais da operação do sistema, que resultam da variabilidade do recurso primário, sem dúvida, e que frequentemente as pessoas que promovem as energias renováveis não referem, e é preciso tomar em consideração que, portanto, vai ser necessário ter aqui custos associados a serviços de sistema, a serviços de balanço e, em particular, serviços que estão associados, por exemplo, à garantia da própria segurança de abastecimento. E isso passa por mexer muito em termos daquilo que é o modelo regulatório e o modelo, em termos da forma como remuneramos os diferentes serviços do sistema, que, aliás, estão atualmente num modelo de transição, num momento de transição, portanto, ou seja, estamos a ver aparecer cada vez mais novos serviços de sistema e, em particular, serviços de balanço. Portanto, e também é preciso considerar que vão ser necessários serviços associados à própria garantia da segurança de abastecimento e que estarão, a meu ver, terão que ser remunerados através de mecanismos de remuneração por capacidade. E isso é algo que não temos de momento, vamos ter que passar a ter num prazo que se calhar é mais curto do que aquele que se pode pensar, talvez dentro de 5 anos, menos de 5 anos, imagino, 5, 10 anos, seguramente que estemos com todos estes novos serviços e com todos estes mecanismos adicionais de remuneração, que naturalmente se vão traduzir num aumento dos custos da tarifa da eletricidade, mas é preciso não esquecer que já estamos a ter ganhos muito significativos pelo facto de estarmos a produzir a custos mais baixos. Eu não sei se respondi. Eu acho que sim. Eu acho que, pelo menos, acho que vai ao encontro daquilo que seria a expectativa da questão e obrigado. Acho que, de facto, há aqui, ou seja, muitas mudanças a nível até dos produtos do mercado e dos serviços de sistema, algo que até já está em algumas outras geografias também, se calhar, mais avançado, e que de alguma forma também se poderá repercutir, se calhar mais adaptado até ao próprio cenário português ou ibérico, mas sim, será esse certamente o caminho. Agradecia aos três as respostas que foram dando e as intervenções que fizeram. Se calhar passávamos aqui à sessão de encerramento, que será liderada pelo Pedro Amaral Jorge, que é o Chief Executive Officer da APREN e vice-presidente também da Associação Portuguesa de Energia, como já foi referida. O Pedro Amaral Jorge formou-se em Engenharia Mecânica pelo Instituto Superior Técnico, possui também um MBA com a vertente de Finanças e Operações pela IES. Na sua anterior experiência profissional, desempenhou funções de especialista em estruturação e financiamento de projetos na vertente de investimento do setor privado para o African Development Bank, nas áreas de infraestruturas, de energia, água e saneamento. E eu passava então a palavra então ao Pedro Amaral Jorge para liderar aqui a sessão de encerramento. Boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite. Dar os parabéns aos participantes no painel pelo rico conteúdo das apresentações e pelos desafios. Eu não vou resistir à provocação do professor Peças Lopes, como concluiu na variabilidade das renováveis e os custos para o sistema, com alguns dados que mostram que a acessibilidade económica da eletricidade, mesmo com o aumento de tudo o que vai ser necessário de serviços de sistema de armazenamento para colmatar a variabilidade das renováveis, não será nem agora nem até 2050 superior a 10% do GDP da economia europeia a 28%, mas
Eu gostava só de referir que eu não vou acrescentar muito a isto depois, quer das intervenções do João Amaral, do Alexandre Kisslinger e do professor Peças Lopes, porque foram absolutamente complementares e tiveram enfoques muito relevantes, até do ponto de vista de analogias, no caso do João Amaral, na cadeia de fornecimento, olharmos para a agricultura, da produção, transporte, distribuição, e olharmos para o modelo elétrico da mesma forma, é algo que eu também já tinha utilizado noutro fórum e concordo em absoluto com ele, mas o sistema elétrico vai ser um bocadinho mais complexo do que apenas o autoconsumo, mas focando aqui o âmbito do nosso debate, eu gostava só de contribuir aqui com 3 ou 4 questões que espero que venham a complementar o que foi dito e que penso, a menos que me tenha escapado, que não tenham sido referidas. Eu vou referir aqui um texto muito rápido que a APRENA produziu internamente, acho até que foi a Susana Serode, o meu colega, que o fez, que refere que produzir, consumir, armazenar e vender eletricidade renovável, de acordo com a diretiva, os quadros regulamentares em vigor nos vários Estados-membros devem assegurar estes 4 direitos aos consumidores de energia renovável, sem que sejam confrontados com encargos proporcionados que podem ser exercidos pelo cidadão comum, individualmente ou coletivamente, ou no seio da comunidade de energia renovável. E eu acho que o paradigma é este: produzir, consumir, armazenar e vender eletricidade renovável. O que nós percebemos é que, e seguindo uma vez mais a analogia do João Amaral, nós tínhamos um sistema perfeitamente verticalizado, unidirecional, de onde é que era produzida a eletricidade e onde é que chegava, e vamos passar a ter um sistema esférico, solar, capilar, onde eu posso estar num momento do tempo a comprar eletricidade, no momento seguinte estar sem comprar ou sem vender e no momento seguinte estar a vender eletricidade. E, portanto, a figura da produção distribuída com a figura do prosumer é absolutamente fundamental para a transição energética e faz parte da filosofia do Clean Energy Package. E, portanto, assim, somando ao que já foi dito das vantagens da geração distribuída, do ponto de vista técnico, do ponto de vista da independência energética, da aceitação pública na sua instalação, por poder ser integrada em prédios e em parques de infraestruturas existentes, a redução das perdas da eficiência de transmissão de potência também, a criação de emprego local e, obviamente, o enquadramento com tudo aquilo que tem a ver com um equilíbrio entre o parque, vamos chamar, de infraestruturas público e aquilo que é o privado. E, portanto, o que é que nós temos previsto no PNEC que já foi referido? Temos 2 gigawatts, e isto é uma meta, obviamente. Se nós pensarmos que vamos ter que somar aí a Estratégia Nacional do Hidrogênio, que parte desse consumo elétrico vai ter que ser gerado em autoconsumo hibridizado, portanto, estaremos a pensar em potências de solar distribuído provavelmente muito superiores aos 2 gigawatts que estão pensados, e obviamente que é uma ferramenta para a descarbonização, é uma ferramenta por excelência e é também uma ferramenta para o aumento da eficiência energética na componente do comportamento ativo dos consumos nas habitações, nos parques industriais, nas empresas e no Estado. Obviamente que tem vantagens de integração. Eu acho que vamos começar a assistir, onde possível, do ponto de vista da configuração dos prédios, sistemas que eu tenho designado por híbridos, entre ter hibridização da produção de eletricidade com fotovoltaico ou com fotovoltaica e pequena eólica, com baterias, a bateria podendo ser independente ou ser o carro elétrico. Portanto, nós vamos olhar aqui para uma lógica muito diferente da gestão de eletricidade. E temos aqui a figura do prosumer e a figura da comunidade de energia renovável. Eu vou distinguir aqui estas 2 figuras, mas no fundo eu quero referi-las por 2 vantagens inerentes à produção distribuída. Nós temos observado no mercado ibérico de eletricidade, nestes últimos, eu diria, 3 meses essencialmente, preços do mercado spot a rondar a média de 70 ou 80 euros por megawatt-hora, e portanto eu vou fazer as contas para a gente ter a noção. Isso faz com que, quando eu olho para sistemas de produção independente, mesmo com armazenamento em baterias, eu se calhar, como foi referido, em 3, 4 anos estou aí perto dos 40 a 50 euros por megawatt-hora. E isso
vai depender de como é que o mercado financeiro, e nomeadamente os bancos comerciais, vão olhar para isto, mas eu já lá vou. Mas o que nós vamos ter aqui, a possibilidade é de previsibilidade da nossa fatura energética. Quer o cidadão, a família e as empresas, essencialmente, vão conseguir prever e determinar, com sistemas de autoconsumo e com sistemas de armazenamento, seja ela depois essa energia utilizada para efeitos térmicos ou para efeitos elétricos, mas nós vamos ter previsibilidade de custos. E previsibilidade de custos, especialmente nas indústrias, é uma coisa absolutamente fundamental. E, portanto, passamos a ter possibilidade de ter energia renovável que cumpre as metas de descarbonização e vamos também ter uma vantagem económica da competitividade das empresas, que é a sua previsibilidade de preços. Obviamente, há também uma figura importante que o solar distribuído vai ter, que tem a ver com o Demand Side Response, que é fundamental na forma como vai ser integrado com o operador de redistribuição. E, obviamente, temos também aqui, à medida que vamos aumentando a capilaridade da instalação destes sistemas, também vamos ter uma vantagem clara socioeconómica de contribuição para o desenvolvimento das economias locais, gerando emprego em zonas, as que hoje designadas rurais, que até já há uma diretiva que pretende o desenvolvimento da economia rural de forma a não massificar os centros urbanos e nem no caso de Portugal litoral, e portanto ter aqui uma vantagem também desse ponto de vista de democratizar quer a produção e o consumo de eletricidade ou de energia térmica, mas também todo o ecossistema económico das empresas que pode estar de menor ou maior dimensão envolvido nisso. Foi referido também a questão da digitalização do blockchain como uma ferramenta para assegurar a fiabilidade de que estou a comprar efetivamente eletricidade renovável e que não vai haver aqui uma tentativa de burlar todo esse sistema e que não faria sentido nenhum. E há aqui um ponto final que eu gostava de referir, que é como é que nós vamos acelerar a instalação do solar distribuído. Acho que a tecnologia já foi aqui referido como é que o vai fazer. A regulamentação acho que precisa de alguma afinação e depois de estar afinada precisa de ser estável e precisa de ser equilibrada. E aqui o equilíbrio que eu estou a referir é o equilíbrio entre o estado da arte e a exigência técnica mínima que é necessária do lado do prosumer e aquilo que são as exigências técnicas do lado do operador de rede de distribuição. E eu acho que vamos ter um trabalho aí que temos que fazer, porque não podemos maximizar os benefícios para uma entidade minimizando os benefícios para a outra. E, portanto, isto tem que ser equilibrado. O Clean Energy Package assim o permite. Há um dos motivos, uma das notas que estão na diretiva, ou uma das cláusulas dos artigos que está na diretiva é que o operador de rede de transporte não pode operar sistemas de baterias integrados nas suas subestações e tem muito a ver com gerar este equilíbrio que está na base do Clean Energy Package, da figura do prosumer e da democratização da energia, neste caso a eletricidade renovável. E depois há aqui uma coisa para acabar que eu gostava de referir, que ainda não percebi e também já referi isto diversas vezes. Se eu posso comprar um carro com motor de combustão em leasing, com um banco comercial normal, o que é que falta ao sistema financeiro perceber para eu poder comprar em leasing todo um equipamento de geração de eletricidade para autoconsumo com armazenamento e não estar a fazer depender a possibilidade de fazer isso da capacidade creditícia do cidadão a vulgo declaração de IRS. Acho que há aqui uma parte fundamental para nós acelerarmos isto, que é como é que financiamos o autoconsumo. E se pensarmos nas empresas, mesmo as empresas de menor dimensão, utilizar balanços das empresas ou a declaração de IRS das pessoas para fazer isto pode não ter a velocidade que nós precisamos. E, portanto, temos que incentivar e ajudar, se calhar, o sistema financeiro a perceber que isto já não é rocket science, que é uma solução perfeitamente standard, vai ter um mercado secundário de compra e venda destes equipamentos em segunda mão, que estes equipamentos vão ter um valor residual no aumentar da mancha da instalação do equipamento em autoconsumo e, portanto, acho fundamental que nós pensemos como é que vamos financiar isto, não da forma como o temos feito até agora, mas numa forma inovadora e que permita, de facto, chegar às metas, no mínimo, de 2 gigawatts que temos no PNEC, mais aquilo que é necessário para a Estratégia Nacional do Hidrogênio e, obviamente, se calhar mais ainda, tendo em conta que temos que implementar o FIT for 55% da resolução, quer do Parlamento Europeu, quer do Conselho Europeu. E eu, para não me alongar, porque estou entre vocês e o vosso descanso de fim de dia, fico-me por aqui, estou também disponível para perguntas, caso elas surjam, e agradecendo uma vez mais
o convite que vocês me fizeram para estar presente aqui hoje e cumprimentando uma vez mais e parabenizando os oradores do painel. Muito boa tarde, estou à disposição então. Engenheiro, excelente intervenção. Gostei especialmente de ter focado a democratização da energia. É um tema muito importante para o World Energy Council, a democratização e humanização e o humanizing energy, isso é essencial. Pegando na dica e a oportunidade que o engenheiro Pedro Amaral Jorge nos deu, se alguém quiser fazer uma última questão, estejam à vontade. Por celeiro, ou mesmo sendo os momentos finais, até podemos fazer pelo chat. Se não tivermos questões, eu gostaria de perguntar ao engenheiro mais sobre eu sei que a APREN agora publicou um estudo interessante sobre a fiscalidade verde. Ainda não tive a oportunidade de ler em detalhe, mas na questão do solar distribuído, que benefícios fiscais é que, na opinião da APREN, deveriam ser atribuídos a quem instalasse este tipo de sistemas para potenciar, como disse, a democratização da energia e também pegando um pouco para desenvolver o interior. Como é que poderemos harmonizar este problema complexo? Obrigado pela pergunta, João. O que está pensado no estudo, na proposta, no fundo, que contém, ou num conjunto de propostas que estão preparadas para fazer à tutela, e nomeadamente neste caso na parte do Ministério das Finanças, é exatamente termos aqui duas gamas de potenciais, vamos chamar, consumidores de eletricidade por, eventualmente, solução de autoconsumo. Nós temos em Portugal, como todos sabem, cerca de 2 milhões de pessoas que nos agregados familiares têm o rendimento mínimo assegurado e que, portanto, não têm IRS. Portanto, os benefícios em IRS a essas famílias não adiantam de nada. Depois temos uma faixa da população que pode utilizar benefícios fiscais e que pode deduzir, ou de uma vez só, ou ao longo de um período, no fundo, os custos, ou uma parte representativa dos custos, de migrar para soluções que são neutras em carbono, neste caso, do autoconsumo, e pode-se integrar soluções de carros elétricos com baterias ou carros elétricos com PV, ou hibridizar com solar e com eólico pequeno e conseguir chegar a estas soluções, mas a primeira vantagem seria a dos incentivos fiscais, mas os incentivos fiscais requerem que as pessoas tenham capacidade financeira e, portanto, precisamos de trazer aqui o mercado financeiro com os incentivos fiscais e fazer quase um modelo financeiro pelo gasto de energia que eu já não tenho, pelos, entre aspas, quilowatts-hora que eu já não vou consumir, face à solução de estar ligado à rede. Depois, as empresas também terão que ter benefícios fiscais para poder rapidamente utilizar soluções de autoconsumo e sejam elas também integrando possibilidades de armazenamento com hidrogênio, venhamos nós a ter a capacidade de ter isto tudo integrado e em termos de até capacidade da rede elétrica que temos hoje, porque vamos precisar de provavelmente aumentar muito a capacidade da rede elétrica se quisermos instalar no mínimo 2,5 gigawatts de eletrolisadores no mapeamento que hoje é possível em função das zonas do país em que isso seria permitido. E, portanto, neste caso do autoconsumo, eu acho que o mercado financeiro tem que ter um papel e o Estado tem que assegurar que há incentivos fiscais diretamente ao bolso das pessoas, para além dos benefícios indiretos da descarbonização e do benefício para a saúde pública, mas essencialmente terá que ser por incentivos fiscais. Ou, se pensarmos que tivemos um PRR agora para apoiar as empresas, se em determinada solução possam existir donativos, possam ser dados às famílias carenciadas, mas que não pode ter um formulário complexo que eu demore 3 dias a interpretar e que preciso de 2 advogados para me ajudar a perceber as contas, não é? A palavra de ordem que eu tenho tido nesta minha missão desde que estou na APREN é simplificar. A gente tem que simplificar o licenciamento, tem que simplificar os conceitos, tem que simplificar a comunicação, tem que simplificar a forma como os cidadãos interagem com a tutela na ótica da energia. Tudo isto tem que ser simplificado e nós, se não, aliás, estamos todos aqui engenheiros, não é? O que acontece é um sistema, quando aumenta constantemente a entropia, há taxas muito elevadas.
vale a pena referir, não é? Todos nós sabemos o que acontece. E é isso que nós temos que tentar combater. É este aumento de entropia, há sempre uma vírgula, há sempre um formulário adicional. Nós temos que simplificar. Se não simplificarmos, temos Portugal, e eu já tenho referido isto várias vezes, saindo de um paradigma dos hidrocarbonetos, onde era um país pobre energeticamente e que durante anos dissemos que não podíamos crescer porque não tínhamos fontes energéticas, para passarmos a ser um país energeticamente rico do ponto de vista das fontes, e depois temos um sistema que não nos consegue, ou que não nos permite, materializar e capturar todo esse valor potencial naquilo que é o desenvolvimento socioeconómico e ambiental do país. E, portanto, acho que me estendi na pergunta, mas aproveitei para deixar estas 3 mensagens, porque acho que temos que começar a pensar e continuar a pensar nisto a sério, e estão aqui hoje presentes pessoas que vão ter a responsabilidade no futuro de continuar essa luta, e temos pessoas aqui que também já vêm a lutar por isto há muitos anos, portanto temos aqui todo um enlace de gerações a olhar para esta missão, porque não é o planeta que está em risco, é a raça humana. Portanto, se a gente achar que não é relevante, não tem problema, não. Perfeito. Seria difícil ter um melhor final para esta sessão. Até como temos aqui uma intervenção no chat, acho que podemos reter que simplificar é a solução. Eu agradeço mais uma vez aos participantes e peço desculpa pelos pequenos problemas técnicos que tivemos ao início com este delay na transição, mas foi um excelente debate, foi uma excelente discussão de ideias e todos cumpriram o tempo, o que foi ótimo. Queria também pedir para quem tiver interesse em continuar a seguir o nosso Twitter. Tivemos hoje a participação de mais de 120 participantes. Acho que isso é excelente, porque mostra que os PLPT estão a crescer, mas parte deste sucesso é porque temos oradores de qualidade. Mais uma vez, obrigado ao João Amaral, Alexandre Kissinger, professor João Peças Lopes, ao engenheiro Pedro Amaral Jorge. Muito obrigado a vocês. E agora, para terminar, eu sugeria nós tirarmos aqui uma foto em grupo, se acharem por bem. Todos, até mesmo com os participantes, podíamos ligar todos a câmara e fica uma memória deste debate pintado. Ó João, como eu costumo dizer, eu não sei se estou penteado para isso, mas... É verdade, João, tens razão. É um excelente desafio, Ok. Temos 120 participantes, por isso, pronto, não vamos conseguir ter todos, mas tentamos o melhor. Vá, combinado. Era só para ainda não terminou. Era só para terminar. Ok, obrigado. Bem, obrigado a todos. Acho que podemos encerrar a sessão. Pedro, Ana, querem ter alguma última intervenção? Eu posso terminar, João, obrigado. Eu também não vou consumir muito mais tempo. Dar os parabéns aos nossos oradores. De facto, foi uma sessão muito elucidativa e de um tema muito premente que assola as redes sociais, assola os mídia com a construção de grandes centrais fotovoltaicas, mas também o assunto que toda a gente está interessada é como é que nós vamos operacionalizar o solar distribuído, como é que podemos criar aqui condições para que seja acessível a todos. E foi muito interessante ter a perspectiva de grandes empresas como a Acciona e como a Voltalia, mas também foi muito interessante ter a perspectiva do professor Peças Lopes, que nos trouxe aqui os desafios que isto certamente provocará, não só ao operador de rede de distribuição, mas também que irá provocar, e nomeadamente outras entidades, como a ERSE, que é a entidade que é responsável por regular aqui o sistema. E, portanto, resta-me agradecer a vossa presença, convidar-vos a seguir as nossas redes e dar os parabéns à equipa que organizou aqui o debate, aos moderadores, ao João e ao Ismael. E espero que em breve, não sei se será em setembro, mas espero que em breve consigamos fazer aqui um evento do Energia em Debate presencial, de forma presencial, e aproveitarmos este momento para convivermos todos, que acho que é isso que faz falta também ao mundo da energia, criarmos estas relações que nos permita aproximar a malta técnica e a malta mais velha, mais experiente,
mais anos de tarimba profissional, que permita aproximar aqui os jovens que estão agora a entrar com força e que possam contribuir e continuar este caminho que certamente é desafiante e será longo. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Obrigado a Muito todos. obrigado. Até breve. Adeus. Adeus, Boa tarde a boa todos. tarde. Obrigada a Adeus. todos. Parabéns Muito pela obrigado. iniciativa. Obrigada, Obrigado. professor. Obrigado. Adeus. Obrigada.